A partir do versículo 20, do capítulo 1 do livro do Gênesis, nós vamos encontrar, irmãos, a ação de Deus criando agora o mundo material. É interessante que até o versículo 19, não é? No quarto dia, Deus está estabelecendo luminares, separando águas e águas, separando luz das trevas, colocando ordem no mundo cósmico, trazendo existências, coisas que não são. A partir do versículo 20, não é, que vai do 20 ao 23, que é o quinto dia, Deus agora começa a trazer, com a sua palavra de autoridade, com o seu verbo divino, porque aí o Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 3, diz que todas as coisas foram feitas por esse verbo, e sem ele nada do que foi feito se fez. Deus agora ele vai usar a sua palavra de autoridade para produzir, criar algumas coisas que a Bíblia chama de alma vivente. Até agora Deus criou sim, luminares, estelares, Deus fez separação entre águas e águas, não é? A terra produziu seu produto, né? O seu fruto, e a Bíblia mostra aí que Deus foi criando tudo isso aí. Mas nesse momento agora, nesse quinto dia, Deus começa a produzir algo, criar algo que a Bíblia chama de alma vivente. Deus começa a trazer vida, vida física, vida material, vida que vai dar vida àquilo que ele havia criado. Os mares estavam lá, já separando, não é, todo tipo de água, como a própria Bíblia diz aqui, mas Deus agora precisa colocar nesses mares os seres viventes, para que eles possam se reproduzirem, eles possam ali dar, como dizer assim, beleza aos mares, não é? Porque existir água apenas, água por água, não tem sentido algum. Mas Deus agora vai produzir algo interessante. E dos versículos 20 até o 23, nós encontramos na palavra de Deus o seguinte: e disse Deus, produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. É interessante que, nesse momento aqui, você percebe que Deus está criando, não é, algo sobre a terra, e Deus está criando algo nos mares, que a Bíblia chama de alma vivente. É interessante aqui, ó, répteis de alma vivente, voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi à tarde e amanhã, o dia quinto. A partir desse dia, Deus começa a trazer um novo significado à sua criação. Deus começa a dar uma nova forma a essa criação, não é? E é interessante que agora Deus começa a colocar coisas animadas, alma. Deus começa a trazer vida, porque alma é vida, ânimos é vida, não é? Deus começa a colocar agora na terra alguma coisa que tem alma, alguma coisa que a Bíblia chama de ser vivente. E é interessante que todos os seres viventes da terra, eles foram criados pelo poder de Deus. Nenhum deles surgiram do nada, nenhum deles surgiram de uma multiplicação, não é como ensinam por aí, sabe? Surgiu um primeiro serzinho abandonado e depois, não. O relato bíblico é muito claro que nesse momento aqui, Deus fala e através da sua palavra de autoridade surgem todos os seres viventes, animados, vivos, não é? Aves que voam, animais que vão povoar as águas, que vão reproduzir conforme a sua espécie. Isto é, Deus criou seres perfeitos.
Deus criou seres animados perfeitos para a glória do seu nome, irmão. E é interessante que o relato da criação mostra esse momento, isso acontecendo no 5º dia da criação. Deus já produzindo algo para trazer vida, algo que vai rastejar, algo que vai nadar, algo que vai voar, algo que vai começar a povoar essa terra e esse céu e esses mares que ele havia criado em dias anteriores. Deus começa a dar uma nova forma ao mundo criado. Mas é interessante que a partir do versículo 24, Deus, ele vai criar algo mais. Porque a partir do versículo 24 até o versículo 31, é o 6º dia. É o último dia, é o 6º dia da criação. E aí Deus vai agir de forma diferente agora. No primeiro dia, não é? A Bíblia diz que Deus criou os céus, fez separação entre a luz e as trevas. No 2º dia, não é? Ele fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, chamou a expansão céu. No 3º dia, não é? Ele trouxe a terra à existência, e aí fez a terra produzir as árvores conforme as suas espécies, com as suas sementes. No 4º dia, ele faz os luminares, maiores, menores, colocou tudo isso aí no lugar. No 5º dia, Deus agora começa a povoar o ar através das aves, o mar através dos seres viventes. E na terra ele coloca alguma coisa a mais. No versículo 24, agora, começa uma nova fase, que é o 6º dia da criação. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie. Gado e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. É interessante que o relato que a Bíblia coloca aqui, irmão, é um relato que não dá margem para eu e você ficarmos discutindo. Porque a criação de Deus não se discute. A criatura não pode contender com o Criador, que é bendito e eterno, diz a palavra de Deus. Às vezes eu e você queremos discutir com Deus. Mas por que Deus criou assim? Por que Deus fez assim? Por que Deus não poderia ter feito assim? Uma certa vez, lá no livro de Jó, se você ler a partir do capítulo 38 de Jó, Deus começa a falar com Jó. Não é? Depois que os amigos discutem, aí Deus chama Jó para um diálogo. Aí Deus, no momento, fala assim: onde estavas tu quando eu criei todas as coisas? Não é? Onde é que você estava quando eu criei todas as coisas? Sabe? Quem foi que me aconselhou a criar assim, ou criar dessa maneira, ou dessa forma? O que nós aprendemos aqui no livro do Gênesis, irmãos, é sobre a soberania de Deus. Deus, ele é soberano em todos os seus aspectos. Deus é soberano na sua natureza. Não existe outro Deus, além do Deus que viemos servir e adorar nessa noite. Ele é um Deus perfeito em tudo aquilo que ele cria, em tudo aquilo que ele realiza. Até mesmo as coisas mais insignificantes, elas são perfeitas dentro da criação de Deus. Tanto é que os estudiosos da vida marinha, os estudiosos da fauna, os estudiosos da vegetação, né? Os estudiosos da biologia, eles ficam encantados com as descobertas. E eles percebem a cada dia que todos aqueles animaizinhos, aquelas coisinhas minúsculas, que aos meus olhos, aos seus olhos, não têm importância, dentro de uma cadeia alimentar, dentro de uma cadeia reprodutiva, né? Dentro de um sistema, aquilo tudo funciona, aquilo tudo é necessário. Por isso que a Bíblia diz que quando Deus cria essas coisas, Ele vê que é bom. Porque o que Deus criou foi bom, foi perfeito. Deus cria conforme seus desígnios, conforme a sua vontade. E aqui agora no 6º dia, Deus começa a dizer: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie. É interessante, irmãos, como já disse, até o 4º dia, Deus está colocando em ordem, podemos dizer assim, o universo. Ele está organizando as coisas, ele trouxe a terra à existência, ele separou a água da terra seca, enfim, Deus foi organizando as coisas, para nesse momento
com a sua palavra de autoridade, colocar aí os seres viventes. Seres animados, com vida, que nasceram vivos, que nasceram com uma ordem de Deus, de se reproduzirem, de se multiplicarem, de encherem a terra. E aí está, nós estamos vivendo isso aí, essa realidade. Quando você vê todo esse mundo que nos cerca, tudo isso aí que se apresenta nos canais de Discovery da vida aí, quando você vê algum documentário interessante, irmão, isso é para provar que o nosso Deus foi quem criou todas as coisas. E o que Deus criou permanece inalterado até hoje. Porque tudo que Deus criou, Ele viu que era bom, perfeito e glorioso. Assim foi, diz a Bíblia. No verso 25, Deus fez as bestas, feras da terra, conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, todo réptil conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Deus, Ele trouxe à existência agora um mundo animado. Porque até então, aparentemente, não é? Tudo era inanimado. O sol está lá, a lua está lá, as estrelas estão lá, as águas dos mares estão ali, a terra está aqui, não é? Tudo muito bonitinho, mas não tinha vida. Sabe, está tudo parado, tudo meio, sabe que... Aí Deus disse, não, vamos colocar vida nisso aí, vamos colocar vida. E eu fico imaginando, irmão, as aves cruzando os céus, os peixes, não é, povoando os mares, e toda essa série de animais que Deus cria, sabe, correndo pela terra. Uma terra ampla, tremenda, né? Eles correndo aí na sua liberdade. E eram seres vivos, porque Deus não criou um ser para dali se multiplicar, não. Deus foi criando conforme a sua espécie. Deus foi criando, foi criando, foi criando. E o mundo foi povoado. Os ares se povoaram, os mares se povoaram, enfim. Agora chega no verso 26, que é onde eu quero me deter essa noite. Gastar mais uns 5 minutos aí. É que no verso 26, irmão, tudo muda nesse momento da criação. Até aqui, você vai ler que Deus diz assim, haja e ouve. Aconteça e aconteceu. Apareça e apareceu. Surja e surgiu. Mas no verso 26, acontece uma mudança brusca na criação de Deus. Porque Deus não diz assim, surja, apareça, exista. Não. No verso 26 tudo muda. Porque Deus agora, Ele reúne mais alguém, Ele não está sozinho. Até aqui, quando você lê a descrição do Gênesis, diz assim, e disse Deus, e criou Deus, e Deus pôs, e Deus criou, e Deus abençoou, e Deus chamou, e Deus fez, e Deus pôs. Está entendendo? É sempre Deus. Deus fazendo, Deus agindo, Deus mandando, Deus falando. Mas quando chega no verso 26, parece que Deus reúne mais alguém. Ele não quer sozinho fazer o que vai fazer. Ele reúne alguém. Por isso, o escritor, ao receber a revelação de Deus, ele muda totalmente a sua forma de escrever. Porque a Bíblia diz que nesse momento, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Neste momento, irmãos, Deus congrega a trindade divina. Congrega, eu posso até imaginar, não é? Que Deus congrega os anjos, Deus congrega todos os seres naquela hora. E diz para ele, olha, até aqui eu falei, até aqui eu ordenei, até aqui eu mandei, até aqui eu fiz como eu quis. Mas agora nós vamos fazer algo diferente. Nós vamos fazer alguém, nós vamos fazer um ser vivente, conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Aqui está, irmãos, a razão da nossa adoração. Aqui está a razão do nosso culto. Aqui está porque nós servimos ao Deus vivo e verdadeiro.
É porque nós temos certeza que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. É a criatura adorando ao Criador. É a criatura se rendendo ao Criador. É a criatura buscando mais uma vez a semelhança e a imagem do Criador. É para isso que nós estamos aqui. Foi para isso que Jesus nos resgatou. A Bíblia diz lá em Gálatas que Ele nos resgatou da maldição da lei. E nos colocou agora na sua igreja, que é o seu corpo, que é o seu povo, que são as ovelhas do seu pasto. E agora eu e você estamos sendo reconduzidos pela palavra para nos lembrar que nós fomos feitos não como aves, não como peixes, não como animais. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos seres diferentes e abençoados. Deus poderia nos criar como Ele criou todas as coisas. Deus poderia nos fazer como Ele fez todas as coisas. Mas não! Você é algo especial de Deus. Você foi feito. Nós não fomos criados. Nós não aparecemos. Nós não surgimos. Mas Deus disse assim, olha, aparece aí na terra aí um boneco aí. Aparece as orelhas. Aparece o nariz. Tem que ter perna para andar, braço. Não, não foi assim, irmão. Foi com carinho. Foi com amor. Foi com planejamento. Porque os seres agora estavam recebendo a imagem e a semelhança de Deus. Não era um ser qualquer. Era um ser pensante. Até aqui Deus criou alma. Mas agora Deus está criando algo com espírito. Deus está criando algo com consciência. Deus está dando a essa imagem e semelhança que Ele acaba de criar algo muito profundo e glorioso. Que está aqui na continuação do verso 26. Quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus disse, e domine. Deus havia acabado de criar todos os seres. Povoou os mares, povoou os céus, povoou a terra, encheu de animais. Colocou em suas espécies em quantidades inigualáveis. E agora Deus está criando um ser capaz de dominar tudo isso. E domine. Nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. Eu fico imaginando, eu estava lendo isso aí essa semana, esse texto, meditando. Eu estou lendo um material interessante sobre isso aqui. E aí eu estava lendo ali, eu digo, meu Deus, a imagem e semelhança de Deus. Deus teve o cuidado de nos fazer conforme. Sabe? Quando você lê o relato, irmão, você vai ver aqui, ó. Fez Deus as bestas feras da terra. Olha o verso 25. Fez. Conforme a sua espécie. E o gado, conforme a sua espécie. Todo réptil da terra, conforme a sua espécie. Deus falou, é bom. Viu Deus que era bom. É bom. Deus podia ter dito assim, agora aparece um homem conforme a sua espécie, uma mulher conforme a sua espécie, e nasce um monte de menininho conforme a sua espécie, e continua tudo conforme a sua espécie. Não. Deus para. Deus pensa. Deus idealiza. Deus programa. Deus chama a Trindade, reúne os céus e diz, vamos fazer algo agora. Eu preciso de alguém para dominar tudo isto aqui, ó. Porque o domínio que Deus dá ao homem, irmão, é sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Deus não criou, me perdoe a expressão, um banana. Ô Zé Banana, você fica aí, e esse bicho bravo, tô com medo. O que eu faço? Não, meu irmão. Deus, quando criou o homem, já criou o homem determinado, já criou o homem com autoridade. Ele disse, olha, estou te criando para você dominar.
Eu estou te criando com autoridade de domínio. Você que vai dominar as aves, você que vai dominar os mares, você que vai dominar os gados, você que vai dominar os répteis, você vai dominar sobre todas as coisas. Deus nos criou com capacidade de domínio. O homem foi criado dessa maneira. E completa a criação, dizendo, e criou Deus, no verso 27, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmeas os criou, o abençoou e falou, multiplicai, frutificai, enchi a terra, sujeitai-a, dominai. Deus colocou o homem numa posição de domínio sobre a terra. Aí o versículo 31 diz, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e amanhã, o dia sexto. E a Bíblia diz no capítulo 2, de Gênesis, assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Deus fez tudo em 6 dias. Mas no último momento, Ele cria alguém para dominar. A grande pergunta é, e por que o homem não domina mais? Nós fomos criados com autoridade de domínio. E por que não dominamos mais? Por que os homens hoje são dominados? Por que um cigarro, um pedaço de negócio desse tamanho, com fumo lá dentro, e domina o homem? Por que um pouco de álcool num copo domina o homem? Por que um pouco de droga, sei lá, 5 gramas, 6 gramas, domina o homem? Por que qualquer tipo de vício domina o homem? Por que esse homem que foi criado para dominar está sendo dominado? Onde foi a falha? Será que Deus errou em algum momento aqui? Será que foi na imagem? Foi na semelhança? Onde é que foi o erro? Em nenhum dos dois. Deus criou o homem perfeito. Preparou um lugar perfeito para esse homem. Um lugar onde esse homem pudesse dominar sobre todas as coisas. Mas Deus testou esse homem. A Bíblia diz que Deus pôs naquele lugar todo tipo de árvore e de fruto. E disse para o homem, lá no meio tem uma árvore. Dela você não toca. Nela você nem passa perto. Larga para lá. Aquilo ali foi um teste para o homem. Aquilo ali foi para testar o homem. É o que nós chamamos teologicamente do período da inocência para o período da consciência. O homem estava no período da inocência. Até que a Bíblia diz que ele toca, ele come, ele partilha da árvore que Deus disse não. E a partir do momento em que ele age assim, já no capítulo 3, a Bíblia diz que quando Deus chega para falar com o homem, ele está escondido, e a Bíblia diz aqui, ó, no versículo 10 de Gênesis 3, dá uma olhadinha aí, Gênesis 3 e 10, olha que coisa. E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi. Fiquei com medo. Fiquei com medo, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Porventura, comeste toda a árvore que eu ordenei que não comesse? O homem descobriu agora o seu estado. E a primeira reação foi o medo. Em vez do homem dominar, o homem passou a ser dominado, irmão. A primeira coisa que o homem perdeu quando ele peca foi o domínio. O medo toma conta do homem. A partir daqui, todos nós herdamos de Adão esse medo. Não dominamos mais. Vivemos uma vida de medo. O medo nos ronda. O medo nos cerca. Temos medo do futuro. Temos medo da noite. Temos medo do amanhã. Temos medo das doenças, temos medo do adversário, temos medo das enfermidades, e a gente vive cercado de medo para todo lado.
Ainda vivemos num mundo em que as coisas estão piorando a cada dia, e o que acontece? O medo está aumentando cada vez mais. Medo de sair de casa, medo de pegar um ônibus, medo disso, medo daquilo outro. Quando o propósito de Deus não foi que o homem ficasse um ser acuado, amedrontado, apavorado. Deus nos cria com capacidade de dominar. Deus nos cria para isso, irmãos. Deus nos cria com capacidade de domínio sobre os céus, sobre a terra e sobre as águas. Agora, onde está o nosso domínio? O que aconteceu com o nosso domínio? O pecado roubou. A desobediência roubou. Por que razão existem tantos medos entre os casais? Qual é o medo entre os casais? Hein? Qual é o medo? É de um trair o outro. É de um enganar o outro. Tem gente que não dorme. Fica preocupado, a esposa levanta. Onde você vai? O que houve? Que foi, marido? Não, estou com medo. Vai que você sai de casa 3 horas da manhã e não volta mais. Misericórdia. O marido sai para trabalhar, a mulher fica desesperada. Meu Deus, para onde esse homem foi? Ai, meu Deus, vai me trair. É o medo. As pessoas vivem sob o signo do medo, apavoradas. E aí, irmãos, o homem que foi criado para dominar, está sendo dominado. É nessa história toda que entra a redenção. É aí que entra a redenção. Deus viu que eu e você não tínhamos capacidade de dominar isso aqui. Deus percebeu que nós não tínhamos como retornar a essa posição que Ele nos colocou aqui, ó. Sabe, Deus viu, o homem não tem condição, o homem sozinho não tem. Nós temos que ajudar o homem. Aí a Bíblia diz que Deus planeja enviar o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para cumprir toda a justiça, levar o seu filho à cruz como um sacrifício vivo e perfeito diante de Deus. Jesus não foi à cruz morto, não, ele foi à cruz vivo. Ele estava vivo, foi ali que ele entregou o Espírito, foi ali que ele se rendeu diante de Deus. Foi na cruz que ele levou sobre si toda a maldição da terra. Para quê? Para resgatar o domínio. Para nos trazer de volta a essa posição aqui, ó. É por isso que a Bíblia diz lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quem recebe Jesus não vive mais sob o signo do medo. Quem aceita Jesus é filho de Deus. E a Bíblia diz que aquele Espírito que está em nós, o Espírito de Deus que habita em nós, lança fora o espírito do medo, porque nós não recebemos o espírito de medo, nem o espírito de escravidão, para viver debaixo de temor, mas recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, que quer dizer Pai. Há uma diferença muito grande agora. Em Cristo Jesus nós fomos resgatados. E eu quero terminar. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. E aí você vai ver uma coisa interessante. A Bíblia diz que Jesus Cristo cumpre na cruz os desígnios de Deus. E ele morre. Ele é sepultado e ao terceiro dia ressuscita. Ele fica com seus discípulos alguns dias mais. O apóstolo Paulo fala muito bem dessa ressurreição quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Paulo diz que depois de ressuscitado, Jesus foi visto por todos, por mais de 500 irmãos. Deu provas cabais da sua ressurreição. Mas chegou o momento que Jesus parte, Jesus sobe. Jesus está no Monte das Oliveiras. Atos capítulo 1 já começa a mostrar isso. Jesus está com seus discípulos ali, manda-os permanecer em Jerusalém para que recebam a autoridade do céu, e dali ele sobe. E a Bíblia diz, lá em Atos 1, que naquele momento Jesus sobe. Capítulo 1, versículo 11, ali a Bíblia diz que Jesus sobe até que uma nuvem o oculta aos olhos dos discípulos.
Não viram mais Jesus. Para onde ele foi? É interessante, irmão, como a Bíblia é rica, como a Bíblia é preciosa. Daniel, esse homem de Deus, lá na Babilônia, ele tem uma visão. Ele está aqui no capítulo 7. E olha o que ele diz no versículo 13 do capítulo 7. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E quando ele chega, o que diz o verso 14? E foi-lhe dado o domínio, o que mais? A honra, o que mais? O reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará. E o seu reino, o único que não será destruído. Aleluia! Gênesis diz que Deus nos criou a sua imagem e semelhança e disse: domine. O pecado roubou o domínio. Jesus veio à terra nos resgatar. Jesus veio resgatar algo, irmãos, que o homem não tinha, que o homem perdeu. E quando ele entra naquelas nuvens do céu, Daniel já tinha visto o que acontecia. Na sua visão, Daniel vê que chega o Filho do Homem, se dirige ao ancião de dias, que é Deus. E ali, quando ele chega, é-lhe dado o domínio, é-lhe dado a honra, é-lhe dado o reino. Porque essas três coisas o homem perdeu quando pecou. O homem perdeu o domínio, o homem perdeu a honra porque ficou nu, o homem perdeu o reino porque foi lançado fora do Éden. Jesus resgatou tudo isso para nós. E te deu domínio de volta, te deu honra de volta, te deu reino de volta. Você hoje é uma pessoa que domina, você hoje é uma pessoa honrada, você hoje tem um reino, pertence ao reino do Senhor Jesus, o único que nunca será destruído sobre a face da terra. Jesus veio trazer isso para nós, irmãos. Esse domínio que o homem perde lá no Éden, Jesus resgata. Jesus traz para nós. Hoje você é diferente. Hoje o pecado não tem domínio sobre a tua vida. O diabo não tem domínio sobre a tua vida. Não tem coisa alguma. A Bíblia diz lá no Salmo 91, não há seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que ao sol ao meio-dia. 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido, porque você está debaixo do reino de Jesus Cristo. Você está nas mãos do Senhor. Ele resgata o que o homem perde. Ele te resgatou. Você hoje, meu irmão, minha irmã, não é para viver dominado, é para dominar. Quem manda é a igreja. Eu canso de dizer isso quando eu entro nessas comunidades, que vejo aquela molecada armada. Eu digo, rapaz, quero te dizer que quem manda aqui é a igreja. Já disse isso mais de 1000 vezes e vou continuar dizendo. Porque o reino da igreja é o único que não será destruído nessa terra. É o único que não será destruído. Quem manda é você, meu irmão. Não é o pecado que manda, não. Quem manda é você, sabe? Nós somos tentados, nós somos fracos, nós somos falhos, mas você tem um Espírito de Deus dentro da tua vida. Você é templo do Espírito Santo. E você vai dizer não. Você vai dizer não é isso que eu quero para a minha vida. E você toma a posição lá do início. Deus, o Senhor nos resgatou agora a imagem de Deus. A Bíblia diz que agora nós somos feitos à imagem de seu Filho. E lá em Hebreus, a Bíblia mostra no capítulo 12 que muitas vezes Deus até nos corrige. No percurso da nossa vida, Deus tem que corrigir. Sabe para que Deus nos corrige? A Bíblia diz lá, para sermos participantes da sua santidade. Para a gente se alinhar à imagem de Deus. A semelhança de Deus. Quantas vezes eu e você, por fraqueza, por descuido, por relaxamento espiritual, nós deixamos a imagem de Deus de lado. Se eu não tiver comunhão com Deus, se eu não ler a palavra de Deus, se eu não buscar a presença de Deus, eu não vou me parecer com Deus.
Eu vou relaxando. E muitas vezes Deus tem que nos corrigir. E muitas vezes a correção de Deus a gente não entende. Foi por isso que Jesus falou lá em Mateus que é melhor a gente entrar no céu cego de um olho do que com os dois e ir para o inferno. É melhor entrar no céu sem uma mão do que com as duas e ir para o inferno. É melhor entrar no céu só com a perna do que para as duas e ir para o inferno. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Que para Deus te levar para o céu, se for preciso, Ele corta a tua mão, Ele corta a tua perna, Ele fura teu olho, mas Ele te leva para o céu. Porque Ele quer te salvar. Ele morreu pela tua alma. Você não está entendendo o trabalhar de Deus, o agir de Deus. Mas se for preciso Deus fazer isso, Ele faz. Porque Ele te ama, para você participar da santidade dEle. Ele está resgatando a imagem, a semelhança que nós perdemos lá atrás. É por isso, irmãos, que eu amo essa palavra. Essa palavra é gloriosa. Essa palavra revela os segredos de Deus para nós. E hoje, você está aqui diante da mesa do Senhor. E talvez você diga, não, pastor, eu não vou participar, porque essa semana aconteceu isso. Essa semana aconteceu aquilo, e é isso que o inimigo quer. Você enfraquece hoje, não participa da ceia hoje, ele vai dizer, é isso aí, palma para mim. Aí amanhã ele arruma outro laço e você vai caindo de laço em laço. E quando você percebe que você está 3 meses, 6 meses, 1 ano, sem participar da comunhão. Porque isso aqui é vida, irmão. Isso aqui é força. Isso aqui, quando você toma esse cálice, a Bíblia diz que essa mesa foi colocada na presença dos nossos adversários. O adversário que te tentou está vendo você à beira da mesa. O inimigo que te provocou essa semana está vendo você com o cálice na mão. E você pode dizer, Satanás, tu me provocou, tu me perturbou, tu me tentou, eu quase caí, mas pela graça de Deus estou aqui e vou participar da ceia. E você vence em nome de Jesus.